Este vídeo destina-se a fazer umas quantas recomendações fundamentais de extraordinária importância para a segurança das próprias pessoas, relacionadas com o uso de plantas abortivas com menstruação atrasada, que já escrevi essas recomendações, já as escrevi inúmeras vezes nas respostas aos comentários do meu blog Remédios Caseiros, que agora se chama Remédios Caseiros Miranda. Na generalidade dos casos, das pessoas que vêm até ao blog em busca de plantas e chás abortivos, ou para a menstruação atrasada, é que a menstruação atrasou e as pessoas decidem procurar uma solução. Ou têm alguém que lhes indica, ou procuram na net e começam a tomar alguma coisa para resolver esse problema. Por falta de informação, correm riscos grandes, correm grandes riscos, inclusive quando se dirigem a vendedores ambulantes ou a tendas de venda de ervas, onde lhes são vendidas misturas extremamente perigosas. Já vamos falar disso. Já e antes de mais, há a referir que este meu blog é muito procurado nessas situações e que o número de pessoas que deixam comentários reportando dificuldades enfim, e a manutenção, às vezes o agravamento dos problemas, é muito pequeno. Portanto, é uma porcentagem muito pequena. Mesmo assim, já dei todo o tipo de respostas a esse tipo de comentários, mas continuam a aparecer comentários. O blog tem vários textos sobre esse tema, tem perto de 10 textos sobre esse tema, que foram aparecendo à medida que foram aparecendo testemunhos e aparecendo problemas. E as pessoas sistematicamente são aconselhadas a ler os textos, a ler com atenção. Na verdade, a situação de stress em que se encontram e às vezes de desorientação e quase de desespero não é muito favorável, mas são as próprias pessoas que têm que vencer esse estado desfavorável e se organizar para resolverem os seus problemas. Só as pessoas podem resolver os seus problemas. Vejam este vídeo até ao fim, porque as recomendações que vou deixar aqui são de extraordinária importância. Voltem a ver se a vossa capacidade para estar atentas ao que se diz e para tomarem nota não vos permitir numa primeira visualização perceber o que é que de importante tem. Então, pelo início do problema, a menstruação atrasou e a pessoa procura um chá para resolver o problema, para facilitar o período menstrual, e depois não consegue resolver o problema. Então, o que fazer? O que a maior parte das pessoas fazem é desesperar e insistir. A geneira, à partida, nisso não se pode fazer. Não se pode fazer porquê? Porque há muitas causas que podem estar na origem de um atraso menstrual e nem todas elas são resolúveis com plantas abortivas. O que estamos a ver neste momento no ecrã são fotografias sobrepostas de algumas das plantas que são usadas para atrasos menstruais, portanto, que facilitam a menstruação, e que também são abortivas. Temos aqui a arruda, temos aqui a tanchagem e temos aqui uma Artemisia vulgaris. A questão da menstruação atrasada e das possíveis causas. Um dos problemas, dos piores problemas que podem aparecer nessas situações é o uso e o abuso da pílula do dia seguinte, da PDS. A pílula do dia seguinte pode provocar uma série de problemas, inclusive pode desregular o período menstrual. Se usou pílula do dia seguinte,
tenha atenção e comece por fazer testes de sangue, beta-HCG, até para poder despistar os possíveis falsos positivos, para saber se efetivamente o atraso é devido a uma possível gravidez, ou se depois de tomar a dose apropriada, indicada de plantas para um atraso menstrual, que será um tratamento de 3, 4 dias, não mais, se não obteve resultados, porque o atraso não é resolúvel com plantas para atraso menstrual, com plantas abortivas, porque tem outra origem. E nesse caso, deve suspender imediatamente a toma de seja o que for. Mas há outras coisas que podem provocar atrasos que muito provavelmente não são resolúveis com o uso de plantas abortivas, plantas para atraso menstrual. E uma delas é o uso de alguns comprimidos para emagrecer com cavalinha e Quizete arvense. Eu vou-vos mostrar a fotografia da cavalinha. A cavalinha e Quizete arvense é a planta que se usa e que você deve ter à mão em caso de hemorragias. A cavalinha faz parar a hemorragia. Pois é, mas a cavalinha, que é um produto que entra na composição de alguns chás ou cápsulas ou comprimidos para emagrecer, portanto também é muito usada em casos de emagrecimento, suspende a menstruação. Isto é, a pessoa deixa de menstruar apenas porque está a usar cavalinha. Evidentemente que num caso destes, está a tomar alguma coisa com algum produto com cavalinha, evidentemente que num caso destes não adianta mesmo fazer tratamento com chás para vir a menstruação. As pessoas que visitam os meus blogs e que deixam comentários reportando dificuldades no uso das plantas abortivas, acham que eu sou uma chata porque lhes recomendo sempre que façam testes de gravidez para saber se efetivamente se justifica ou não usarem os chás. E não percebem a importância desse procedimento. E algumas até ficam muito espantadas porque perguntam porque é que os tratamentos só resultam se for feito previamente teste de gravidez. Essa pergunta resulta de uma má compreensão da questão. O tratamento não resulta melhor por ser feito o teste de gravidez. Evidentemente que perante um atraso menstrual, a pessoa pode, se assim o entender, e se a sua decisão, no caso de se tratar efetivamente de gravidez, for definitiva, estas coisas não se experimentam, estas coisas não se tentam, estas coisas ou se fazem, ou têm que se fazer mesmo, ou não se fazem de todo, não se tomam. Mas, portanto, se a sua decisão, em caso de se vir a confirmar uma gravidez, for definitiva, em caso de atraso menstrual, pode tomar as plantas para tentar regularizar, para tentar fazer com que a menstruação apareça. Não há mal nenhum nisso. Resulta na maioria dos casos, só que a maioria dos casos é assim. Este blog tem cerca de 10.000 visitas diárias em busca desse tipo de tratamentos. Tem cerca de 50 comentários diários, estão 9.000 para responder, alguns com mais de 2 anos. Tem cerca de 50 comentários diários a fazer perguntas e, portanto, é uma percentagem muito pequena. Resulta na maioria dos casos, mas se você tem dificuldades, pode ser que não esteja na maioria. Pode ser que esteja em algum daqueles casos que não é resolúvel em que o atraso menstrual não é resolúvel com remédios caseiros, com plantas abortivas. E nesse caso, o que tem que fazer é fazer efetivamente o teste de sangue, para saber se está efetivamente grávida. E se não estiver, não toma, não insiste a tomar remédios. Não insiste porque é extremamente perigoso. Não insiste porque você pode se intoxicar. O aborto feito nas primeiríssimas semanas após as falhas da menstruação com plantas
com plantas medicinais é absolutamente seguro. O que não é seguro é as pessoas fazerem coisas que não devem fazer, por desconhecimento ou por qualquer outro motivo. E o que é que se pode ou deve usar para atraso menstrual sem confirmação de gravidez? Pode usar a arruda, pode usar a artemísia, pode usar a tanchagem, a agoniada, a canela, enfim. Encontra muitas referências, muitas receitas, muitos casos, muitos testemunhos nos textos que já lhe mostrei e que existem no blog. Escolha aquele que lhe disse que lhe for mais familiar ou que achar que lhe é mais conveniente e pode usar. Pode usar durante 3 ou 4 dias. Após isso, se não obtém o resultado que espera, terá de fazer o teste, terá de saber exatamente porque é que é devido a que não pode tomar, em caso algum, para resolver um problema de atraso menstrual. Não pode tomar a Burgmansia Soveolens, a nágua de noiva, a nágua de Vênus, não pode tomar a Datura Estramónio, erva do diabo, trombeta, orelha de macaco, e também não pode tomar a cabecinha ou buchinha do norte. A buchinha do norte, em caso de gravidez confirmada com mais de 3 semanas de atraso, pode usar com os cuidados recomendados nos textos respectivos. A Burgmansia, a Datura, a erva guiné e todas as ervas que sejam usadas como drogas, não pode usar nem em caso de atraso, nem em caso de gravidez. Porque são ervas muito perigosas que podem levar à morte e são mais perigosas do que as outras. Provavelmente, na demagogia que há por aí sobre este tipo de coisas, poderá ler que todas as ervas são perigosas, a arruda é perigosa, mas são perigos diferentes. Os casos de envenenamento ou de sobredosagem da arruda, da artemísia, etc., são casos que se podem resolver. Na buchinha, se a sobredosagem for pequena, também se pode resolver. Os casos de sobredosagem da Burgmansia, da Datura ou da erva guiné, por exemplo, são casos que não consegue resolver porque a própria pessoa fica impedida de se socorrer ou de procurar socorro. Afetam diretamente o cérebro e a pessoa fica impedida, incapaz de se socorrer ou de procurar socorro. Portanto, estas plantas nunca podem ser usadas. São abortivas, sim, são referidas como abortivas, com certeza, são totalmente desaconselhadas na gravidez, mas também não podem nunca ser usadas como para resolver atrasos menstruais ou como plantas abortivas. Há ainda outras situações que podem provocar atrasos menstruais e que esses atrasos podem não ser resolúveis com plantas abortivas, com plantas para regular o período menstrual. Nos casos das mães que amamentam, o facto de amamentarem e qualquer situação de stress ou mesmo sem stress podem provocar um atraso menstrual. Nesses casos, é extremamente importante esclarecer quais os motivos do atraso menstrual, porque nem para regular o atraso menstrual, nem para abortar, podem ser tomadas este tipo de plantas, de produtos, estando a amamentar. As mulheres que amamentam não podem tomar de modo algum este tipo de coisas. Algumas perguntam se podem tomar a buchinha, nem outras coisas mais inofensivas, muito menos a buchinha, evidentemente. As mais jovens, e não só, também é possível que uma situação de tensão, de stress, até o próprio receio de ficar grávida, possam
provocar um atraso menstrual. Como disse, não tem mal nenhum que as pessoas tentem resolver os problemas do atraso menstrual logo no início com plantas para regularizar o período menstrual, mas não adianta insistir sem esclarecer as situações, porque também nesse tipo de situações de stress, de algum momento de tensão ou portanto, questões que têm a ver com o psíquico, às vezes também não resultam, o uso das plantas não resulta. E não resulta porque a pessoa tem a atitude psicológica errada, mas também dificilmente as pessoas conseguem controlar isso. Agora, não adianta se intoxicarem para insistindo numa solução que não funciona. Há uma outra recomendação importante que, entretanto, ficou para trás e que tem a ver com as situações em que a pessoa efetivamente tem confirmação de gravidez, começou a usar os chás para resolver esse problema e toma isto e toma aquilo e toma aquilo outro e faz, segundo as pessoas dizem, tudo certo e a menstruação não aparece. Em casos desses, também é importante fazer testes, portanto, fazer testes periodicamente no meio dos tratamentos. Tenham atenção que os testes de farmácia só dão resultados fiáveis ao fim de 8 dias. Os testes de sangue são mais fiáveis porque as alterações que se vão verificando vão aparecendo nos valores, vão aparecendo refletidas nos valores do teste. E, portanto, são esses testes que devem ser feitos, porque há casos, têm sido reportados casos, em que as pessoas estão nas primeiras semanas após a falta e tinham um teste que confirmava a gravidez e depois deixam de estar grávidas sem que a menstruação apareça. Portanto, pode haver, de facto, casos assim, em que a menstruação só vem na data certa, na data que era previsível, independentemente da pessoa já ter deixado de estar grávida. Esses casos também são importantes e são perigosos, porque a pessoa, como está à espera como acha que a resolução do problema implica que a menstruação venha, insiste, faz sobredosagens e corre perigos. Portanto, se há de facto muitas dificuldades, se a pessoa tomou isto e aquilo e aquilo outro e fez tudo certo e os resultados tardam, tem que fazer teste também para ver se realmente se justifica continuar a tomar, seja o que for. Este é outro dos meus blogs, Buchinha do Norte, e escolhi-o para falar exatamente sobre a buchinha e os seus perigos. A buchinha mata. A buchinha é uma das causas de algumas mortes registadas provenientes motivadas por abortos clandestinos. Porém, há quem confunda esta buchinha do norte ou cavacinha, com a bucha vegetal, também designada buchinha, que se usa para lavar a louça, para tomar banho, etc. E acontece que, devido a essa confusão, há pessoas que afirmam que tomaram um copo de chá de buchinha e não lhes aconteceu nada. Pois bem, um copo de chá de buchinha, desta buchinha, pode matar. Esta buchinha pode ser usada, mas tem que ser usada com muito cuidado e nas doses terapêuticas indicadas nos textos respectivos. Os textos deste blog são exclusivamente sobre plantas abortivas e o seu uso. Acontece, por vezes, aparece nos comentários e nas referências que chegam até aqui, que há pessoas que se dirigem a vendedores ambulantes, a tendas de ervas, onde compram misturas
que incluem a buchinha. Isso nunca se deve fazer. A buchinha nunca deve ser tomada em misturas com outras plantas, ou em que os vendedores vendem 3 buchinhas e dizem para usar 3 buchinhas num copo de 200 ml de água. Um gole e tomar o copo inteiro. Um gole de um chá desse tipo pode provocar grandes problemas. Existem textos, não só neste blog, mas no meu outro blog, Remédios Caseiros, onde se especificam detalhadamente todos os cuidados a ter no uso da buchinha. Respeitem esses cuidados. É a vossa saúde que está em causa. Recapitulando e resumindo, em caso de atraso menstrual, pode usar as plantas que referi e outras que são indicadas e que são referidas nos vários textos sobre o tema que existem no meu blog Remédios Caseiros Miranda. Se o tratamento não resulta em 3, 4 dias, deve esclarecer os motivos do atraso. Tenha atenção que o uso da pílula do dia seguinte pode criar problemas e descontroles que resultem em atraso menstrual, e esse descontrole, esse atraso menstrual pode não ser resolúvel com plantas. Tenha atenção que o uso de cavalinha, Equiseto arvense, normalmente usada em comprimidos para emagrecer, comprimidos, cápsulas ou outros tipos de composições para emagrecer, o uso prolongado suspende o período menstrual, portanto pode provocar um atraso que também não é resolúvel em princípio com plantas abortivas. As situações de stress ou outras qualquer outro descontrole, podem efetivamente também não ser resolúveis. Se não obteve resultados em 3, 4 dias, terá efetivamente que esclarecer e terá que adotar as atitudes corretas, e uma delas se não for gravidez, para de tomar os chás, as plantas abortivas. As plantas que pode tomar, como disse, são a arruda, o alecrim, o boldo, a artemísia, a tanchagem, a canela, o cravinho, etc. As que não pode tomar em caso algum são a borgmância, a datura e a buchinha, só em caso de gravidez confirmada com mais de um mês de atraso. E com os cuidados todos recomendados nos textos respectivos. As mulheres que amamentam não podem tomar este tipo de coisas e devem sempre esclarecer os motivos do atraso, porque os atrasos podem não ter uma causa propriamente que tenha que ver com gravidez, com uma possível gravidez, seja como for, enquanto amamentam não podem tomar este tipo de coisas. Portanto, tenham atenção a isso. O que fazer ou o que não fazer em caso de gravidez confirmada e se os tratamentos não resultam. Alguma coisa está a fazer errado. E a recomendação que faço é: leiam os textos com calma, procurem as várias soluções. Existem imensas referências, cada pessoa provavelmente dá uma indicação diferente sobre o mesmo tipo de plantas, mas as pessoas que fizeram isso e cujos relatos aparecem nos textos do blog adotaram as suas próprias soluções. Você tem que fazer o mesmo. Veja as soluções que os outros adotaram e adote a sua própria solução. Isto aqui são sugestões, e os remédios caseiros funcionam mesmo assim. Nós aprendemos, não há ninguém ali para nos dizer que são assim ou que são assado, que se deve fazer assim ou que se deve fazer assado. São publicadas informações, nós temos que assimilar essas informações e aplicá-las nós próprios, aprender a usar, usando. Resulta sempre, desde que se façam as opções corretas. Tenha atenção à sua atitude psicológica.
Se você decidiu, quer dizer, a sua decisão é sempre a melhor decisão e é legítima. Pior do que a decisão de uma pessoa, do que uma decisão destas, num caso destes, é uma criança ser um acidente, ser um empecilho, ser um contratempo, ser um problema, ou ser mais um problema, ou vir agravar os problemas. As crianças não merecem isso, as crianças merecem outra coisa, bem melhor do que isso. Outra coisa que deve ter atenção, nestes casos, é esclareça-se até ao fim. Se tiver alguém que ajude e que leia também e com quem troca impressões, melhor ainda. Não use coisas que lhe indicam sem ter a certeza, sem ter uma receita, uma forma de usar, e sem ter a certeza de que a informação é fidedigna. Cruze informações. Isto porque no Brasil o aborto clandestino ainda é uma importante causa de morte de mulheres. Portanto, e aqui o que se pretende é que as pessoas resolvam os seus problemas da melhor maneira possível e não que se matem tentando resolver os seus problemas. Portanto, tenha todos esses cuidados. Esses cuidados são bons para si. Quanto aos comentários, os comentários estão muito atrasados. Eu não sei quando é que vou conseguir pô-los em dia. Se você precisa desabafar, pois escreva o seu comentário. Todos os comentários são lidos, mas não espere pela resposta. Às vezes as respostas falham. Como lhe digo, tenho comentários para responder desde há 2 anos. Algumas respostas já vão ser inúteis. Os comentários são efetivamente todos lidos, mas caminhe pelos seus próprios pés, porque vai chegar aos seus objetivos e tenha muito boa sorte e seja feliz. É isso que Deus quer. Boa tarde.